Fala pessoal, Daniel Turbox aqui. Esse é mais um episódio do Turboxcast. Turboxcast que tem um oferecimento de Opere by ValePay, Hero Seguros e o Meu Agente, o aplicativo da sua agência de viagem. Então, graças a esses patrocinadores que você está assistindo, pode acompanhar convidados do potencial do convidado que eu tenho hoje aqui comigo, um amigo que o turismo me deu. Um dos grandes amigos, na verdade, que o turismo me deu, que eu tenho muitos amigos, tenho muita sorte do círculo que a gente tá. E Verdade. Que honra. Que Saulo honra. Bocaneira tá aqui Que comigo hoje. honra. Nossa, quando você falou, eu tô pensando em fazer um. Vamos, você não terminou nem a frase. Imagina, não tem nem como negar. Obrigado pelo convite, irmão. É uma honra estar aqui com você. Realmente, o turismo me trouxe pessoas incríveis, as quais não só viraram amigos, mas viraram pessoas do meu dia a dia, e você é um deles, você sabe disso, né? Tamo Valeu. junto. Vamos lá. Obrigado. E vamos apresentar primeiro o Saulo, para quem não conhece o Saulo, né? Porque eu conheço, é meu amigo, tá com a gente. Quem acompanha o Daniel Turbox já nas redes sociais sempre tá vendo o Saulo, o Thiago Aquino, o André Negrini, a Thaís Medina. Então, E esse pessoal, a vice-versa. gente, e aí E vice-versa, e vice-versa, e vice-versa. vice-versa. Mas para quem nunca viu o Saulo nas redes sociais, é difícil, hein? É, Ou em algum evento do turismo. pode ser, pode Mas vamos lá. acontecer, pode acontecer. Entrou agora no turismo, não conhece Saulo. Quem é o Entrou Saulo? agora no turismo, não conhece Saulo Bocaneira. Bom, Saulo Bocaneira é um profissional de turismo de 30 anos de mercado, que nesses 30 anos, nos últimos 20 anos, vem trabalhando na área de treinamento e liderança de pessoas nas empresas. E durante esse período, o Saulo descobriu uma facilidade de treinar pessoas. E aí, vendo algumas dores do nosso mercado de turismo, que a gente realmente é encantado com esse mercado, acabou descobrindo algumas facilidades que foi atrás disso. Mas o Saulo, além de profissional de turismo, é casado com a Tati há 27 anos. Agora, em novembro, completa 27 anos, com muito orgulho. Sou pai de 3, sou avô de uma querida, fofa. E o Saulo pode se intitular como treinador comportamental e mentor de produtividade humanizada, além de também gestor comercial na Hero Seguros, a empresa que eu tenho muito carinho, um orgulho imenso de fazer parte desse time maravilhoso na Hero, junto com o Guilherme e com a Luciana lá. Legal. Saulo, você diz 30 anos de jornada de 30 anos turismo. de jornada. Caramba, um tempão. Cara, é muito tempo. 30 anos de jornada do turismo, e aí você vai buscar conhecimento em treinamento comportamental. Qual foi o momento ali que você virou a chave ou simplesmente você chegou e parou e pensou, falou, eu preciso buscar alguma coisa ou de repente o turismo não estava te entregando? Como foi essa esse passo que você deu em busca do desenvolvimento profissional, né, Eu, de comportamental? eu vou ser sucinto, Dani, porque é o seguinte. É, teve uma fase na minha vida que eu comecei a crescer profissionalmente. Eu estava aqui em São Paulo, fui um excelente vendedor de uma loja. Pode falar nomes das empresas, tranquilo? Pode, pode. Fui um excelente vendedor de uma loja da CVC. Depois eu virei supervisor de loja. E eu participei de um evento chamado PDG, Programa de Direcionamento Gerencial. E ali, você sabe que o Saulo é um cara intenso, eu sou comprometido pra caramba, compromissado com o que eu faço. E ali naquele evento, de um final de semana, eu vivi coisas incríveis ali na parte de leader training. E aquilo me encantou. E uma pessoa ali virou e falou assim: menino, presta atenção no seu lado professor. Guardei essa informação, fui transferido para a CVC de São José do Rio Preto e lá eu assumi a gerência de uma loja. Aí eu entrei em pane, porque eu sabia ser um bom supervisor, eu sabia ser um excelente vendedor, mas eu não tinha noção do que era ser um gerente. E aí eu peguei uma equipe desmotivada, pessoas totalmente fora do seu lugar e uma loja fora do padrão. E aí eu tive que colocar aquilo em 30 dias dentro de um certo padrão. Nesses 30 dias eu fui fazer a coisa que eu mais odiava, Dani, ler e estudar. E aí eu comecei a estudar sobre o comportamento humano. E comecei a aplicar na minha equipe, mais do que técnicas de vendas. E o mais impressionante é que quando eu trabalhava muito o lado emocional e comportamental deles, a nossa produtividade em venda crescia. Eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que tá certo que eu não tô sabendo. E aí eu comecei a estudar o comportamento humano, comecei a ler livros de desenvolvimento humano na época, e eu me apaixonei por isso, comecei a brincar de palestrar, começou a virar um hobby, só que o hobby ficou sério, e aí eu comecei a treinar muita gente, e nesse inteirinho eu acabei descobrindo que o mercado de turismo, assim como outros mercados também,
no mercado de indústria, de comércio em geral, vivia muito sobre tensão. Né? Na época, assim, você estava fazendo um super estresse, que hoje tem um nome que chama-se burnout. E eu comecei a perceber isso, que as pessoas viviam em tensão o tempo todo, ou seja, em estado de fuga ou ataque o tempo todo. E isso desgasta mente e corpo e te destrói. E eu comecei a entender que não, a gente poderia viver muito bem sob pressão, mas não sob tensão. E aí eu comecei a trabalhar e estudar nisso, para mostrar que era possível a gente sim ser mais produtivo, ter alta performance, que minha paixão é alta performance, só que de maneira humanizada. E ninguém acreditou no Saulo. Só que eu provo isso hoje, e isso já está acontecendo, que é possível. Então foi por conta dessa situação, de um convite para eu ser um gerente, que eu comecei a estudar e me apaixonei pelo desenvolvimento humano e nunca mais parei. Né? E assim, sim, virei coach, amo ser coach sério, coach de verdade levado a sério, mas eu sou muito mais treinador comportamental de alto impacto emocional do que coach. E você tem vários cases de sucesso, né? Assim, Vários. Conhecidos no mercado. Vários. Enfim, tem muita gente que passou pelo seu treinamento e destravou ali muitas coisas. Medo, comportamento, mentalidade, gestão no tempo, foco, disciplina, gestão de prioridade, gestão das suas energias. E essas pessoas alcançaram feitos absurdos, assim, e se tornaram referência no mercado. Eu posso, se não for problema aqui para nenhum deles, né? Posso aqui dar alguns nomes, por exemplo, Ana Lechugo, da Sonho Magia Viagens, que ela já era uma empresária de altíssima performance, só que ela chegou num nível que ela multiplicou o faturamento dela por 10. Caramba. Né? Diana Carvalho, que é uma sumidade no mercado de turismo, que trabalhou instrumental. Durante o nosso trabalho, ela abriu um segundo negócio, explodiu, agora ela tem uma holding de 8 negócios, utilizando o mesmo método. Ela fala isso para todo mundo. Eu tenho um orgulho de ser mentor da... Entre outras, Lívia Sá e todos mais, que também... Lívia, veja a referência que se virou no mercado do turismo também, só por conta de um ajuste de gestão no tempo e mentalidade. E aí ela traz o melhor dela para o mercado. Então, aqui eu estou trazendo só 3 exemplos. Claro, não, são mais de 130 empresários mentorados no mercado de turismo. Legal. Mais de 130 em 5 anos. De forma direta. Que demais. É demais. Não, são 3 nomes que são referências naquilo que faz no mercado. Exatamente. Tem algumas características que você vê nelas, porque elas realmente se sobressaem naquilo que elas fazem, elas são exemplos realmente a serem seguidos em muitas coisas. Mas você consegue enxergar alguma característica que está nessas pessoas que têm essa performance? Elas têm uma ambição clara e, segundo, elas estão dispostas a mudar o comportamento mental e emocional para atingir aquilo que elas querem. A disposição em fazer o que se requer ser feito para alcançar o que se deseja é a chave da diferença. Todo mundo quer mais. Todo mundo deseja mais. Mas quem está disposto a abrir mão do certo, do confortável, para ir na direção do desconfortável? Elas abriram mão disso. E as 3 estão nessa sumidade, voando como elas estão voando, por mérito delas. Sim. Mas por quê? Ambição muito bem alinhada, não estou falando de ganância, ambição bem alinhada, mas estão dispostas a fazer o que se requer ser feito. E aí a chave vira e aí a pessoa explode. E essa ambição? Porque com certeza vai ter gente ouvindo e pensando assim, cara, mas eu não tenho essa ambição, eu não tenho essa chama dentro de mim, então eu nunca vou ter esse sucesso. Dá para treinar isso? Dá para você encontrar essa chama ali, mesmo que pequenininha ali, e botar ela para fora? Dá pra treinar. Ambição. Eu vou trazer um ponto de vista aqui da inteligência espiritual, tá? Ambição é um desejo da alma em querer sempre crescer e evoluir. E o ego, mente, quer sempre te proteger. O ego e a mente... o ego quer fazer para ter. O espírito quer fazer para ser. Então, a gente tem uma ambição natural. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. É uma questão do ego. Porém,
no meu ponto de vista, o espírito ele quer evoluir, ele quer mais, ele quer crescer. Ele quer falar, caramba, eu consigo mais, e agora eu cheguei mais, eu quero mais. E todo mundo acha que isso é ruim, que isso é errado. No meu ponto de vista, isso é uma natureza da nossa vontade de evoluir, ok? Como transformar isso em um processo? Aí é um método que eu aplico hoje através de... São 3 métodos que eu tenho que eu faço isso. Porém, para a gente treinar essa ambição, a gente precisa ter o que eu chamo de demanda, Dani. Uma demanda, ela inclui 2 coisas, ou necessidade ou desejo. E todo mundo tem uma necessidade e um desejo. Se você transforma isso numa potência e faz isso virar uma prioridade, você aumenta a sua ambição. Vou te dar um exemplo bem ridículo. Ah, Saulo, mas eu não tenho porquê, tá bom assim desse jeito. Tô com o TurboCast agora, tô com a minha empresa, o meu agente, tá tudo funcionando. Falo a verdade? Então, Dani, vou sequestrar sua filha agora. Você tem 30 dias para triplicar o seu faturamento. Você fatura ou não fatura? Até 5 vezes mais. Ué, cara, você não tinha ambição? Da onde veio? Uma necessidade? Uma necessidade. E um desejo? Sim. Então, se eu tenho uma necessidade e um desejo, é óbvio que isso aqui é um exemplo ridículo, mas se eu tenho uma necessidade e um desejo ardente, a minha ambição vem junto. Ou ganância. Aí depende, claro, que da índole da pessoa. Mas aí vem, sim, essa ambição de fazer mais, para ser mais, fazer mais e ter mais, porque é merecimento. Você usou uma outra palavra que muitas vezes as pessoas confundem, né? Ambição com ganância. Com ganância. No meu ponto de vista também, e trazendo um pouco mais da visão espiritualista, ambição é um desejo ardente da alma de crescer. A ganância é um desejo ardente do ego em crescer e atropelar todo mundo. Fez sentido? Total. Ótimo. Pra mim foi ótimo isso. Voltando um pouquinho na história que você estava, que você então foi desafiado ali, Sim. né, a uma posição, Sim. e a partir dali você foi se preparar para aquilo e começou Claro. a descobrir o treinamento comportamental. Sim. Na agência, né, que é o principal público nosso, né, Sim, tanto o meu quanto o seu, empresário de são turismo, empresários do agência de viagem. turismo, agências de viagem. Qual é o principal sintoma de uma agência desorganizada? Na sua visão, falta mentalidade, falta tecnologia, falta processo? Qual o principal sintoma mesmo, quando você vai fazer uma análise num negócio ali, como consultor? Falta os 3 e mais algumas coisas. Vamos lá. Pode elencar tudo que você Pode? quiser. Pode. Mentalidade. Quero crescer 20%, 30% e tá bom assim. Por quê? Minha mentalidade diz que o mercado tá difícil, porque o Trump, porque A, porque B, porque C, porque o câmbio, e começa a encontrar desculpas ou respostas para não fazer coisas diferentes para isso. No meu ponto de vista, também faltam processos, não é? Muitos processos. Falta tecnologia para essas pessoas. Eu acho que as pessoas não estão aprendendo a usar a tecnologia da forma certa. E eu digo que, assim, eu sou muito feliz e honrado de ter vocês como meus parceiros e meus amigos, porque vocês me ensinaram tecnologia de uma maneira muito linda e que eu hoje uso ao meu favor. Eu tenho uma prova, eu te provei isso. O que eu levava 2 dias para fazer, criar uma palestra, montar toda a palestra, até o ponto final com Canva tudo pronto, eu levava 2 dias. Hoje eu faço em 3 horas. Percebe? Então, a tecnologia só me ajudou. Ela só me fez economizar 1 dia e meio. Só. Então, é utilizar ao nosso favor. Tá faltando tecnologia, tá faltando processo, tá faltando mentalidade, mas tá faltando clareza. As pessoas não têm... Dani, as pessoas estão chegando até mim sem clareza do que de verdade querem. Tá faltando clareza, tá faltando objetivo, tá faltando ter processo para transformar um sonho em um passo a passo. As pessoas não conseguem ter essa clareza porque, de verdade, não aprenderam isso, não se desenvolveram isso não se ensina na escola. É para isso que o nosso trabalho enquanto mentores existem. E essa falta de clareza aí não me dá processo, não me dá tecnologia, não me dá um caminho, uma rota para alcançar aquilo que eu quero. E aí onde eu vejo as pessoas tropeçando no quê? Procrastinação. Falam que tem falta de foco. Falam que tem falta de disciplina. Porque elas não sabem priorizar, não sabem cuidar das suas energias e não sabem cuidar do seu tempo.
E aí, por conta disso, essa falta de gestão faz elas atropelarem o dia, ficarem apagando incêndio. Por isso eu criei um jargão. O que você está fazendo hoje? Você está apagando incêndio? Ou você está plantando árvore? Porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não, eu planto árvore, mas eu mais apago incêndio. Tá bom. Se você souber planejar o seu dia para apagar incêndio, mas também plantar árvores, perfeito. Você pode ter tempo para os dois. Não, eu vivo apagando incêndio. Chego no final do dia exausta, cansada, destruída, e às vezes o casamento já está indo pro saco por causa disso. Porque as pessoas acham que tem que viver apagando incêndio. E elas estão programadas para apagar incêndio. E aí, ela programada para apagar incêndio e não plantando as árvores, usando a mesma analogia que você usou, Boa. depois ela não consegue enxergar um crescimento dela, porque ela não plantou nada e ela não vai colher nada. Total. Aí a gente volta no que... Primeira coisa que você falou. Falta mentalidade? Falta porque, assim, qual a mentalidade dessa pessoa? Teve uma pessoa que chegou até mim que ela falou assim: eu quero aprender com você a atender todas as pessoas que me chamam no dia. Eu falei assim, eu não vou te ensinar isso. Eu falei assim, não vou. Eu vou te ensinar a ter uma gestão de prioridades, tempo e energia. Você não vai atender todo mundo ao mesmo tempo. E eu tive um vídeo, a gente estava junto, em Maceió, que a pessoa chegou até mim e falou assim, de um dia para o outro eu não tomei o meu Rivotril. Porque eu simplesmente falei não para 276 mensagens no meu WhatsApp. E o hábito dela era dormir 2, 3 horas da manhã. O relacionamento já, talvez até começando a ter problemas. Ela já estafada, porque ela acordava às 6. Dormia 3 para acordar às 6. Meu Deus. Como que uma pessoa dessa vai ser produtiva? Que produtividade dessa? Entendeu? Então, essa falta de mentalidade, de gestão, de prioridades, de tecnologia, de processos, faz com que as pessoas estejam vivendo num automático, apagando incêndio. E achando que ela tem que responder tudo e a todos a qualquer momento. Porque qual é a prioridade? Vender. E se eu tenho uma mentalidade que prioridade é vender e nada mais importa, eu me excluo da vida e torno você mais importante do que eu. Mas tem um recado bíblico que diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Eu estou dando para mim o mesmo tanto que eu dou para o outro? Não faz sentido. E as pessoas se tornam improdutivas por falta de informação e por hábito. E aí ela tá só se doando, mas não fazendo para si própria. Não fazendo para si próprio. Ela não se inclui no processo de produtividade e prosperidade. Então, dentro do que você ensina e prepara os profissionais, você também coloca esse tempo para você mesmo como um dos pilares ali para o desenvolvimento desse profissional. Prioridade. Se a gente olhar, se você olhar, eu vou usar a mão como analogia, mas pensa que aqui nós somos uma pessoa em pé, né? Cabeça, braço, os braços e as duas pernas, ok? Nós temos cabeça, espiritualidade, trabalho, dinheiro e as minhas duas pernas, os meus relacionamentos e a minha saúde. Saúdes, né? São 3. Se eu não cuido da minha saúde, que energia eu vou ter no dia seguinte para trabalhar e ganhar dinheiro? Se eu não cuido dos meus relacionamentos, não estou bem mentalmente e emocionalmente com os meus relacionamentos, que são 4, como que eu vou produzir no dia seguinte? Percebeu? E eu comecei a entender, lá em Rio Preto, que eu ajudando as pessoas a olharem para si, a cuidarem da sua saúde física, mental e emocional, a cuidarem dos relacionamentos familiar, conjugal, com amigos e amigos de trabalho, ter bons relacionamentos, me dava mais energia de tranquilidade para eu produzir e prosperar mais no trabalho e no dinheiro. Na pandemia, a única coisa que a gente tinha era fé. Vai acabar uma hora dessa. Se eu não estou com a minha fé alinhada, independente de religião, crença ou filosofia, não importa. Se eu não estou com a minha fé alinhada, com a minha saúde alinhada, os meus relacionamentos alinhados, em algum momento a minha produtividade financeira e trabalho vai capengar. Por quê? Porque eu fiz isso. Eu não estou ensinando algo à toa. Eu quase perdi meu casamento com a Tati quando a gente tinha 7 anos de casado. Porque eu fui trabalhar feito um louco, trabalhei mais de 12 horas por dia, todos os dias, um final de semana, de folga a cada 15 dias.
né? Quase joguei 3 filhos na lata do lixo por causa disso. Porque eu fui trabalhar e ganhar dinheiro. Perdi contato com a minha espiritualidade, engordei 15 quilos, meus relacionamentos estavam perdidos, todos, familiar, amigos e conjugal. Falei, não, peraí, eu preciso me incluir nessa história. E eu comecei a melhorar, busca informação de relacionamento, busca informação de saúde, reconecta com a sua espiritualidade. Meu trabalho voltou a crescer. Falei, opa, tem alguma coisa legal. Por isso que eu fui estudar desenvolvimento humano. Algo que no mercado você faz tudo separado. Entendi? E qual é a principal crença, não, barreira, na verdade, para o profissional buscar uma ajuda de um profissional como você? Porque eu percebo que existe um estigma, principalmente com a palavra coach, né? Total. Criou-se Criou-se uma barreira uma que agora é tudo barreira é coach, ali. agora se virou coach. E aí parece que é alguma coisa pejorativa, inclusive, né? Quando uma fala pena. assim, quando você fala, mas ele é coach, ele é meio coach, né? Virou até quase um xingamento. Virou. Então, qual é a primeira barreira que você tem que ultrapassar para ou qual a primeira barreira, não você, mas qual a primeira barreira que o profissional que quer melhorar, ele tem que romper para buscar ajuda de um coach? Obrigado por isso. Primeiro, para de julgar o próximo para você não ser julgado. Porque toda vez que você fala, porque ele é um coach, porque essas coisas de coach não funcionam. Ok? Essa é a primeira coisa. O teu ponto de vista cria a sua realidade. Ou seja, a forma como você interpreta as coisas cria a tua realidade. Ok? Nos Estados Unidos, um coach, ele é altamente procurado, valorizado, porque ele é um cara que ajuda as empresas a solucionar problemas. É por isso que eu tenho muito orgulho da Hero. Por quê? A Hero foi a primeira empresa do mercado a contratar um treinador comportamental, um mentor de produtividade e coach, para ajudar a montar um time de alta performance humanizada. Que, o lema que o Guilherme e o Rafa instalaram é produtividade com diversão, que vem de encontro com o meu trabalho de humanização. E por que a gente está estourando no mercado? Vocês acham que o quê? Vocês acham que de verdade esse modelo de produtividade na base da porrada, da pressão, da voadora nas costas vai funcionar por muito tempo? Se você acha, teu ponto de vista cria a tua realidade. Parabéns, continua. Porque isso só vai dar espaço para a gente crescer. Porque tá com os dias contados. Produtividade não é na base da porrada. Então, se você não mudar sua mentalidade e não falar, peraí, essa pessoa sabe mais do que eu e ela tem como me ajudar, não vai funcionar. Primeira coisa, para de ser preconceituoso e se abra para o outro, para o novo, te ajudar. É simples. Você quer ver um exemplo disso? Quando a internet chegou, quando as OTAs chegaram, não, porque isso aí vai acabar com o mercado. O que acabou com o mercado foi a mentalidade das pessoas, não foi a internet. Não foi uma OTA. É a mentalidade da pessoa. Talvez eu seja até cancelado por causa disso. Ó, minha roupa. Tô muito preocupado. A verdade é o seguinte, se você não mudar sua mentalidade e não se adequar, você vai ficar para trás. Quanto mais preconceituoso você for, é uma escolha tua. É simples. Ou muda a mentalidade, ou muda o comportamento, ou você não muda a sua produtividade. Inclusive uma pergunta que eu ia te fazer, porque dentro do agenciamento de viagem existem muitas ameaças, vamos colocar assim, né? O Turboxcast é um podcast de tecnologia e inovação para o mercado do turismo. Boa. E a ideia é justamente trazer algumas provocações aqui. Claro. E essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui. Tá. E você já trouxe uma pitadinha dela, né? O agenciamento de viagem sempre é um mercado bem ameaçado. Seja pela internet, aí vem o OTA. Infelizmente não reconhecido da forma que merece. Não reconhecido, total. Total. Mas vem algumas ameaças externas, como você já citou, OTA, venda direta, por exemplo, né? Então, Concordo, nos hotéis, plenamente. companhias aéreas vendendo direto. Então, são ameaças que existem. Só que para cada ameaça a gente precisa se remoldar. Se remoldar. Então você acha? E aí a minha pergunta, eu sei a resposta, porque a gente é amigo, eu sei claro. seu ponto de vista, a gente já conversou sobre isso, mas o agente de viagem, diante dessas ameaças, ele tende a sucumbir e sumir do mapa, ou sim, mas ele precisa se transformar para que isso não aconteça. E que transformação é essa? Aí Nossa, obrigado. Obrigado. A pitadinha ali. Dani, qual a transformação? Em janeiro de 91 eu comecei no turismo. Desde lá, em Ribeirão Preto tinham 14 agências de viagens.
14. Hoje estão mais de 300. Uau. Desde aquela época, eu escuto que a vida do agente de viagem está fadada a morrer. Balela? Não tá. Na verdade, sim, as OTAs atrapalham. Claro, mas Telefônica não está fazendo a parte delas. Vendendo direto. A venda direta atrapalha? Atrapalha. A venda do hotel direto atrapalha? Atrapalha. A venda da companhia aérea direto atrapalha. Você vai mudar o mundo? Não. Aí vamos trazer um pouquinho do ensinamento estoico. O que acontece de fora para dentro eu não tenho controle. Só aquilo que eu faço com aquilo. Então, se você não se remodelar, não é? Então, junte-se a eles, já que você não pode ganhar dos grandes. Não. É buscar informação, mudar a mentalidade, buscar processo, buscar tecnologia, se adequar a essas tecnologias, porque, na verdade, nós estamos vivendo um boom de lançamento, de nascimento de novos agentes de viagens por todos esses métodos agora e franquias. A quantidade que eu estou vendo de novos agentes de viagem surgindo é gigantesca. Mas e precisa parar com essa mimimi, essa reclamação de que, porque o blogueiro, porque o fulano, porque o ciclano, porque isso está muito... Para de reclamar e vai fazer o seu trabalho. Não fica colocando a culpa no outro daquilo que você precisa fazer em você, para você mudar. Então, eu vindo para cá agora, eu estava ouvindo até um podcast, eu vou trazer aqui uma mensagem muito interessante. Aquilo que eu desejo mudar para ter um resultado diferente é aquilo que eu escolhi ainda não mudar em mim para alcançar o que eu desejo. Pesado. Super. Mas se eu desejo fazer algo e não faço, é porque eu não mudei algo em mim. Aí a pergunta é, eu de verdade desejo mudar? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Por que a gente não faz? Porque existe um desejo muito maior em se manter seguro, porque o desconfortável ninguém está disposto a fazer. Aí a gente volta lá nas 3. Eu não acho que isso pode ser um pouco de medo do fracasso? Total. Tipo, eu quero ganhar mais, só que eu não vou arriscar E fazer se alguma der coisa errado? se der errado. E se eu não conseguir? E se eu não fizer? E se me julgarem? E se me julgarem? E se eu for a pessoa mais rica da minha família, vão falar que agora eu sou metido... Então, se a gente não trabalhar mental, emocional e comportamental, que é o que eu faço nas minhas mentorias, a gente não destrava e a gente não avança. Então, por que tem que trabalhar o ser humano antes da empresa? Porque a sua empresa é um braço do ser humano. Se eu não trabalhar a minha mentalidade, o meu emocional, o meu comportamental, minhas crenças e meus medos, o teu negócio não vai para frente, está intimamente ligado. Entendeu? Então, se isso aqui não for trabalhado, como que isso aqui vai prosperar? E aí vem um recado muito legal, que diz assim, só existe um CNPJ forte com um CPF forte. Perfeito. Não vai existir um CNPJ forte com um CPF fraco. Percebe? Nem vice-versa. E nem vice-versa. E nem vice-versa. Então eu preciso sim trabalhar o meu eu, preciso me incluir nesse processo para que o meu negócio seja altamente produtivo. E parar de colocar a culpa nos outros e faz a tua parte. E aí vem um recado bíblico que diz assim, antes de você ver a fagulha no olho do outro, tira a trave que está no seu. Para um bem entendedor, meia palavra basta. Show. Você citou a Hero como a primeira empresa, né, que investiu na transformação ali, né, humanizada, na produtividade humanizada. Mas isso pode soar um pouco como o oposto do que a tecnologia prega, né, que ali é um negócio mais frio e tal. Como que o agente de viagem, o profissional do turismo, ele pode ser mais produtivo sem virar um robô? Então, né? a gente só precisa lembrar que a Hero é uma empresa de tecnologia focada... Ela é uma InsurTech, é uma empresa de tecnologia que uniu a parte de seguros. Então, como que deu tão certo? Porque ela está usando a tecnologia da forma correta, para o bem, não é? Com pessoas expertas nas suas áreas, levando essa produtividade. Então, sim, a tecnologia, ela é eu não vou dizer que ela é um caminho. Eu vou dizer que ela é o caminho. Hoje, não se vive mais sem a tecnologia. Esquece. Só tem uma opção. Vira um ermitão, vai para a montanha e se isola. Mas você acha que tem algum lugar, né, em algum momento, a tecnologia ela pode atrapalhar a humanização? Não. Não penso nisso.
Não penso nisso. Até porque se você entrar hoje no meu chatbot, você vai ter uma mensagem humanizada. É humanizar a tecnologia, porque ela é uma ferramenta e é você que põe essa informação lá dentro. A tecnologia ela só é uma ferramenta. Quem está por trás disso é que vai humanizar a situação. Você é a prova disso. Você tem uma tecnologia completamente humanizada. Basta você programar ela para ser humanizada. Sim. Não tem como. Então, assim, eu quero vender preço. Programa ela para vender preço. Não, eu quero vender qualidade. Programa ela para vender qualidade. Eu quero transformá-la humanizada. É fácil. Hoje a gente tem um atendimento 100% humanizado via WhatsApp. E te sobra tempo para você cuidar de você, daqueles pilares Total. que você colocou, Total. se desenvolver, cuidar do próximo também, porque você não está Sim. fazendo um trabalho. Eu achei a coisa mais deliciosa do mundo. Eu programei meu chat GPT com o perfil do Saulo. E quando ele me entrega, ele fala assim, ó, lembra que você é um perfil nananá, e você não pode usar esse tipo de palavra aqui, porque isso aqui não é humanizado. Pô, ele me dá bronca. Eu achei sensacional. Ele me ajuda a ser humanizado. Olha que... Não tem como a gente viver sem a tecnologia. Agora, eu preciso ajudá-la a ter a informação correta. Não é? E você isso faz muito bem, isso. Contexto, a informação. Contexto, a informação. E o que você enxerga hoje como o erro número um dos vendedores para eles estarem perdendo venda? É alguma coisa que eles estão fazendo de errado ou alguma coisa que eles estão deixando de fazer? Eu acho que tem um pouco dos dois, Dan. Às vezes, o modelo antigo de processo de venda talvez precisa ser revisto, talvez deixando de fazer algumas coisas como a parte tecnológica, né? Algum tipo de comportamento. Um estudo, por exemplo, de gatilhos importantes no foco emocional, sempre trazendo o gatilho uma questão de verdade, de sinceridade e humanizado. Não é? Eu acho que se mudar um pouco dos dois, você pode melhorar sim a sua performance como um todo. E aí vai tornar o vendedor uma pessoa mais acessível e mais rápida para poder entregar as respostas que ela precisa, sem que ela precise de tanto tempo ali parado para fazer uma coisa. Show. E se você pudesse, vamos supor, sou um agente de viagem, estou Tá. assistindo agora, Tá. eu estou estagnado, tá? Uhum. Porque é uma coisa que eu ouço muito do mercado, até de alguns clientes. Tem muita gente que, como é que tá? Tá muito bom, tá bom demais, tá cada dia Tem. melhor e tal. E tem gente que fala, cara, tá estagnado, eu tô parado, não consigo, eu tô patinando. Tô patinando. Se você tivesse que dar um conselho, aí você pode olhar até para essa câmera aqui, ó, Opa! para dar esse conselho. Para essa pessoa que está estagnada, Tá. por onde ela tem que começar para ela começar a virar o jogo? Para ela começar a tracionar ali e parar de patinar? O que eu quero alcançar e o que eu estou fazendo. Se ela não tiver clareza do que ela quer alcançar e ela não tiver clareza do que ela está fazendo, porque o desejo ele nasce de um contraste, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, se ela está patinando, algo na programação mental, emocional e comportamental dela está fazendo ela patinar. Isso é lógico. Então, se eu desejo algo melhor ou maior, eu preciso mudar alguma coisa aqui, nessa programação mental, emocional e comportamental. Então, eu preciso fazer uma autoanálise. O que eu estou fazendo que está gerando isso? Ah, mas o terceiro... O que eu, puxa a responsabilidade, bate a mão no peito. O que eu estou fazendo que está gerando isso? Qual é a mentalidade? Qual é o comportamento? Como que eu reajo às situações quando acontecem comigo? Faz uma análise fria sobre você que você vai ter certeza de como mudar isso. Eu posso dizer para você o seguinte, antigamente a gente falava, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Maravilhoso. Mostre-me o seu Instagram na lupinha que eu te direi quem tu és. Quando eu abro o seu Instagram e eu vejo o tipo de coisa que você segue, é notícia ruim, é desgraça, e é isso, e é aquilo, eu vou te dizer quem tu és. Muda esses comportamentos mentais, emocionais e comportamentais. Faz uma autoanálise. Eu tenho certeza que você vai fazer uma mudança. Fala, peraí, eu preciso mudar aqui para chegar aqui. Então o que me falta? Falta processo,
Falta tecnologia, falta mudança comportamental, falta clareza do que eu de verdade quero, não é? E pedir ajuda para quem já chegou lá ou sabe fazer esse processo, entendeu? Porque muitas vezes fazer sozinho, você vai conseguir? Vai. Pode levar mais tempo. Você pode encurtar esse processo através de um mentor, através de um parceiro para te ajudar a fazer. Você falou da clareza. Sim. Eu tinha esquecido, eu tinha pensado uma coisa, uma pergunta, e aí ela voltou agora porque você falou de novo da clareza. A clareza, ela muitas vezes ela pode vir por conta dos relacionamentos, você usou muito bem, né? O ditado, diga-me com Sim. quem tu andas, que eu te direi quem Quem és. é essa? Existe um mercado atualmente onde muitos empresários não tiveram a oportunidade que nós tivemos, Concordo plenamente. que foi de entrar, trabalhar em grandes empresas, ser liderado por grandes líderes Concordo. e ter esses pares, né, esses profissionais ali por perto para fazer a gente pensar, para chamar nossa atenção, para puxar a orelha, para desafiar a gente. Concordo. E eu vejo hoje no nosso mercado muita gente entrando e já tendo o seu próprio negócio. Não é desmérito nenhum, eu só quero dizer Pelo contrário. pelo contrário, ela já está se desafiando logo de Disposta a início. fazer. Perfeito. Perfeito. Só que ela não teve a oportunidade de ter O desenvolvimento o daquilo. desenvolvimento daquilo. E isso pode gerar uma falta de clareza? É uma pergunta. Você acha que essa falta de um background ali de outras empresas, de ser liderado por algum tempo, pode também ser um dos fatores que prejudica a falta de Eu não vou clareza? dizer que totalmente, eu vou dizer que sim e não. Tá. Eu acho que a falta de um background, sim, ele não facilita o processo de você criar um negócio mais próspero, mais produtivo, né? E claro que você pode desenvolver esse background, mas aí você vai ter que buscar muita informação. Então, clareza de novo. É que clareza, Dani, no meu ponto de vista, assim, clareza me dá duas coisas: poder e paz. Então, quando eu tenho clareza, eu tenho poder. E quando eu tenho clareza, eu tenho paz. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Só que no Japão, quando a gente vai fazer uma mudança de comportamento, eles não querem mudar 100% de um dia para o outro. Então eles mudam 1% todo dia. E eles começam uma única coisa por vez. E eles entendem que o passo a passo faz parte do processo. O problema é que a gente é desesperado. Nós somos ocidentais e a gente quer tudo para ontem. E quando a gente não atende essa jornada, fica mais desafiador. Por isso o background pode ser um grande desafio aí nessas pessoas. Agora, não no sentido de que a falta de background vai atrapalhar? Vai. E a falta que eu tive de background me fez perder 2 empresas. E por pura responsabilidade minha. Não é? E eu só fui ter sucesso no meu terceiro negócio. Então a falta de um background me fez perder. É um fato. Administrativamente e comportamentalmente também. Agora, é possível? É possível. Mas eu ainda defendo que prepare-se um pouco mais para você poder chegar lá. Eu vejo hoje muitas novas empresárias, donas do seu próprio negócio, trabalhando com negócios de terceiros para buscar essa informação, essa base, aprender o negócio, prestando serviço para outras pessoas, fazendo o negócio das outras pessoas crescerem, para elas chegarem onde elas querem. Isso, para mim, é fundamental. Então, se eu fosse dar uma dica, se una com outras empresas, vá aprender com outras empresas, se coloque na disposição de fazer isso para o teu negócio poder realmente ser tudo aquilo que E merece. para isso também comunidades são importantes, né? Total. Porque além de background ou de passado, enfim, e líderes que nós tivemos na nossa carreira, também conta muito aquelas pessoas que estão do nosso lado hoje. E essa jornada empreendedora, muitas vezes, ela é solitária. E aí você não tem... Porque a clareza, para mim, pelo menos, e aí eu vou trazer um testemunho, Sim. para mim, a clareza, muitas vezes, ela vem quando eu estou falando sobre alguma coisa com alguém. E aí você tem um Eu estou lapso de buscando, consciência. eu vou pedir sua opinião, por exemplo. E aí eu estou fazendo a pergunta, quando eu verbalizo a pergunta, já me vem a resposta. E é essa falta de clareza. E muitas vezes o empreendedor individual ali, aquele urgência, Ou urgência. ou urgência, ou eu empresa, ele não tem com quem
fazer essa troca. Então, as Total. comunidades ou um coach Sim. seria a pessoa ideal para isso. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que se ele estiver entre as comunidades, né? Porque estar entre as pessoas que mais fazem isso, que mais têm sucesso com isso, é fundamental. Né? Então, esteja em comunidades daquilo que você busca, converse com as pessoas que já chegaram naquele lugar que você quer chegar, sente em mesas onde você é o que menos sabe. Ah, mas eu vou passar vergonha. Não, você vai aprender, você vai absorver, você vai sugar a informação para você ser melhor, não é? Porque dessa maneira, eu acredito que você vai ter mais base, mais background para colocar no seu negócio. Entende? Então, eu tenho minha própria empresa e ainda trabalho com uma outra empresa. Por quê? Não é? Ambiente. Por quê? O ambiente. Eu tenho ali 2 caras que estão em mesas absurdas. Eu tenho ali uma diretora comercial que tem um background de gestão absurdo, que eu falo, uau! Então, eu tô ali pegando informações importantes também e também entregando o meu São melhor. trocas, né? E são trocas, Trocas. não é? E isso me faz ser melhor naquilo que eu escolho fazer, entende? Então, busque informações, não tenha medo de falar, eu não sei, me ensina. Eu tô com 54 anos, beirando 55, e eu chego nos 2 caras que são mais novos que eu falo, não sei disso, me ajuda. Né? A gente precisa parar de ter vergonha de pedir ajuda. Que legal, cara. Eu já fiz isso com você. Já. Falei, pô, Dani, peraí, como é que a gente faz isso? E você ali, despretensiosamente, me ensinou a fazer algumas coisas legais. Pra gente ir encerrando, tá caminhando pro final aqui, Sim. mas olhando para um futuro, Tá. qual habilidade do profissional do turismo para, digamos, daqui a 5 anos? Qual a principal habilidade que ele tem que ter? Principal habilidade que ele tem que ter. Ou que ele terá que desenvolver para daqui a 5 anos ser um profissional relevante no mercado? Eu acho que são algumas habilidades aí, mas a primeira habilidade Pode falar todas, mas elenca, tenta falar essa daqui. precisa estar presente com a tecnologia. Isso é fundamental, é um fato. Seja alguém, talvez até de uma idade um pouco mais avançada, não é? Esteja perto da tecnologia ou de alguém que esteja na tecnologia para te ajudar. Isso vai ser fundamental. Não tem como fugir disso, não é? Busque cursos, informações, mentores para te ajudar nesse processo. Segundo, busque conhecer a si mesmo. Comece a olhar para suas sombras, né? Tire uma a uma e vá tirando pelo resto da vida, porque não para. Porque se você não conhecer a si mesmo, você não vai mudar. Se você não mudar, você vai fazer mais do mesmo. E mais do mesmo não vai te levar onde você quer. É simples assim. Mas acho que a maior habilidade das pessoas tô a fim de fazer. Porque eu tô a fim de fazer vai fazer com que a gente busque mais, com que a gente se coloque na disposição de aprender o novo, o diferente, não é? O difícil, o desafiador, não é? Está disposto a enfrentar o desconforto. Tá aí uma habilidade. Eu acho que a maior habilidade é estar disposto a enfrentar o desconforto. Porque se a gente não estiver disposto a enfrentar o desconfortável, não tem sucesso empresarial, não tem nada, né? E tecnologia é desconfortável. Comportamento é tecnologia. Para muita gente, principalmente para quem não tem familiaridade com ela, Total. fica muito desconfortável Muito quando desconfortável. coloca uma tela na frente dele. Como que eu mexo nesse troço? Não é? Parece que é um bicho de 7 cabeças, e aí é mais fácil eu mexer em outras coisas, que é mais prazeroso, que traz mais prazer imediato, e aí acaba deixando aquilo. Então, isso foi um trabalho que eu fiz com uma das minhas mentoradas. Primeiro o desconfortável, depois o prazeroso. E por conta disso, a produtividade dela subiu quase 70%. Só porque ela fez isso. Tá vendo, Tá aí. pessoal? É enfrentar o desconfortável. Total. Saulo, Total. obrigado. Obrigado você. Cara, que honra. que foi demais, né? Obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Eu que agradeço.
Continuem Tamo junto. acompanhando esse podcast do Turbox, porque aqui vocês vão entender o que é tecnologia de verdade, de forma humanizada e ainda mais, uma pessoa realmente que está disposto a ajudar você. Mas a pergunta é, você está disposto a receber? É isso, é tecnologia, inovação, humanização, porque os convidados eles trazem essa visão, né, que transcende todas essas áreas, porque tá tudo junto, nós somos tudo frutos desse mesmo meio. Então, a Verdade. tecnologia e inovação, que é a vertical que eu tanto falo, ou tanto gosto de trazer para vocês, ela não é nada sem as pessoas. Não. Precisa de alguém por trás do computador ali. Precisa de Concordo. alguém para lidar pro olho no olho, e é por isso que esse podcast é feito assim, olho no olho, né? Então, obrigado para você que está até aqui, ficou até o final desse podcast, continua acompanhando, deixa seu like, deixa seu comentário, coloca no comentário o que você quer saber mais sobre esse assunto. Eu trago o Saulo aqui de novo, a gente fala sobre o que vocês prazer. colocarem aqui, tá bom? Então é isso. Obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo episódio.